Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A sombra na estrada 116. Me chamo Carlos, tenho 43 anos e sou caminhoneiro desde os 25. Essa vida na estrada já me deu muita história para contar, mas poucas mesmo, eu faço questão de nunca mais lembrar. Aconteceu há uns 4 anos, numa viagem de São Paulo pro Ceará. Eu estava levando uma carga de materiais de construção, e a rota principal passava pela BR-116. Quem conhece sabe, é uma estrada longa, cansativa e cheia de trechos desertos. Era final de outubro, quase novembro, época de chuva. O céu ficava nublado, pesado, como se estivesse esperando a hora certa para desabar. Eu já tinha passado por algumas cidades do interior, e o relógio do painel marcava 1h da manhã. Resolvi seguir mais um pouco antes de parar em algum posto. O rádio estava ligado, tocando uma daquelas músicas sertanejas antigas que me ajudavam a espantar o sono. A estrada à frente era um tapete preto, cortado apenas pelos faróis do meu caminhão. Tudo parecia normal, até eu passar pelo quilômetro 356. Lá, a estrada fazia uma curva bem aberta, margeada por árvores secas que pareciam ainda mais mortas sob a luz fraca do farol. No meio desse trecho, vi uma coisa estranha, um caminhão parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Reduzi e olhei rápido pelo retrovisor. Não tinha ninguém. Pensei em parar, mas algo naquela cena me deixou inquieto. Não parecia ser pane, nem sinal de acidente. O caminhão estava abandonado. Segui em frente, mas a sensação ruim ficou comigo. 10 minutos depois, o inesperado aconteceu. Lá estava ele de novo. O mesmo caminhão parado, mesma posição, pisca-alerta piscando no acostamento. Não pode ser, falei em voz alta. Eu tinha certeza que não havia pegado nenhuma bifurcação. A estrada era uma linha reta por pelo menos 40 quilômetros. Como aquele caminhão podia estar ali, na minha frente de novo? Comecei a ficar arrepiado. Passei devagar, tentando enxergar algum sinal de vida, mas não havia nada. Quando já estava me afastando, olhei pelo retrovisor. E eu juro por Deus, vi uma figura, um homem, parado ao lado do caminhão. Alto, vestindo uma jaqueta escura, mas o rosto parecia coberto por alguma sombra, mesmo com os faróis iluminando. Acelerei. Os pneus cantaram no asfalto molhado. Por um momento, senti como se aquele homem ainda estivesse lá, me observando. Conduzi por mais uns 30 minutos, e não vi mais nada estranho. Já estava convencido de que o cansaço estava pregando peças na minha cabeça, quando avistei um posto de gasolina. Encostei o caminhão e desci, esticando as pernas. O frentista, um senhor de idade, veio até mim com uma cara desconfiada. Boa noite, amigo. Enche o tanque? Perguntei. Ele demorou um pouco para responder, mas assentiu e começou o serviço. Enquanto isso, fui até a loja de conveniência tomar um café. Lá dentro, puxei papo com o atendente, tentando esquecer o que tinha visto. A estrada tá bem deserta hoje, hein? Quase não vi ninguém. O rapaz me olhou meio de lado. Tá vindo de onde? Perguntou. Passei pelo quilômetro 356 há pouco. Na mesma hora, o atendente parou o que estava fazendo. Você viu alguma coisa lá? A voz dele parecia nervosa. Fiquei em silêncio por uns segundos, mas decidi contar. Vi um caminhão parado, e acho que tinha alguém do lado. O atendente trocou olhares com o frentista, que agora estava parado na porta, ouvindo a conversa. Você não devia ter parado aqui, o frentista disse de repente. Continua. Agora. O quê? Eu tô falando sério. Não dorme aqui. Segue viagem. Tentei entender o que estava acontecendo, mas o frentista só repetia que eu precisava ir embora. Paguei o combustível e voltei pro caminhão. Quando já estava subindo, o atendente da loja se aproximou, meio hesitante. Escuta, aquele caminhão que você viu, ele não tá ali por acaso. Como assim?
A história é antiga. Dizem que, há uns 10 anos, um caminhoneiro sofreu um acidente naquele quilômetro. O caminhão dele capotou e pegou fogo. Ele nunca conseguiu sair. Desde então, tem gente que vê o mesmo caminhão parado, como se ele ainda estivesse lá. Engoli seco. Mas e o homem que eu vi? O atendente desviou o olhar. Se você viu, então ele viu você também. Não dormi naquela noite. Segui viagem direto, mesmo com o cansaço me pesando nos ombros. Quando finalmente parei, já era manhã. Encostei o caminhão num posto mais movimentado e descansei algumas horas. Nunca mais passei pelo quilômetro 356 de noite. E até hoje, toda vez que entro na BR-116, fico atento ao acostamento. Porque uma coisa eu sei, naquela estrada, nem tudo que aparece no retrovisor é coisa desse mundo. O fantasma do quilômetro 237. Me chamo Ricardo, 46 anos, e sou caminhoneiro há quase metade da minha vida. A estrada é minha segunda casa. Já passei por tanto lugar que nem lembro mais o nome de muitos. Mas tem um trecho, um maldito trecho que nunca vai sair da minha memória. Foi há uns 3 anos, numa rota de Belo Horizonte até o sul da Bahia. A carga era de móveis e o prazo curto. Saí num domingo à tarde, planejando rodar direto até a primeira parada em Teófilo Otoni. A BR-116, conhecida como Rio Bahia, tem fama de perigosa, mas eu sempre fui de me garantir. Naquele dia, o tempo estava estranho, abafado, como se fosse chover a qualquer momento, mas o céu estava limpo. Era aquele tipo de clima que você sente no ar que tem algo errado. Passei por Governador Valadares e segui viagem. A noite caiu rápido, e quando vi, já estava no meio do nada. Apenas o asfalto estendendo-se à frente, cortado pelo feixe dos faróis. O relógio do painel marcava 23h47 quando avistei o primeiro sinal. Um caminhão parado no acostamento, no quilômetro 237. Era um Mercedes antigo, e o pisca-alerta piscava devagar, como se o motorista tivesse acabado de encostar. Diminuí a velocidade e passei devagar, olhando pelo retrovisor. Nada, nenhuma alma. Continuei. Mas 10 minutos depois, o mesmo caminhão apareceu à frente. Parado. Mesmo modelo. Mesmo pisca-alerta piscando. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquilo não era normal. Deve ter outro igual, murmurei, tentando me convencer. Passei de novo. E de novo não vi ninguém. Mas, dessa vez, senti algo diferente. Um arrepio que começou na nuca e correu até a ponta dos dedos. Segui viagem, mas fiquei de olho no retrovisor. Quando olhei, vi uma figura, parada no acostamento, ao lado do caminhão. Não era um homem comum. Era alto, muito magro, com roupas que pareciam velhas e desgastadas. A luz do farol iluminava o corpo dele, mas o rosto estava na escuridão, mesmo debaixo da luz. Aquilo não fazia sentido. Acelerei. Passei o trecho, e o caminhão sumiu do espelho. Me senti aliviado, mas durou pouco. Depois de mais meia hora na estrada, vi algo mais adiante. Dessa vez, não era o caminhão. Era ele. A mesma figura, agora no meio da pista. Pisei nos freios com tudo. O caminhão deu uma guinada para a direita, quase saindo do asfalto. Quando olhei novamente, não havia nada. Fiquei parado ali por alguns minutos, com o coração martelando no peito. Tô vendo coisa, tentei dizer a mim mesmo. Mas, no fundo, eu sabia que não era só cansaço. Voltei a rodar e prometi que, assim que encontrasse um posto, pararia. Só que não havia posto. Não havia nada. Apenas a estrada escura, serpenteando pelo horizonte. Foi então que o rádio do caminhão fez um chiado. Desliguei, mas o chiado continuou. Alô? Falei, mesmo sabendo que ninguém responderia. A resposta veio. Uma risada baixa, como se alguém estivesse dentro da cabine comigo. Olhei no banco do passageiro. Vazio. Mas o cheiro de queimado encheu o ar. E então, o chiado do rádio cessou. O caminhão seguiu rodando,
mas eu sabia que não estava sozinho. Quando finalmente avistei um posto, já era quase 2 horas da manhã. Encostei e desci o mais rápido que pude. O frentista, um senhor de cabelos grisalhos, veio até mim. "Tá vindo de onde, moço?" perguntou, enquanto abastecia. "Passei pelo quilômetros 237, respondi, ainda ofegante. Ele parou. "Passou pelo 237 a essa hora?" "Passei. E vi um caminhão parado, 2 vezes." O velho suspirou e me olhou com seriedade. "Meu filho, o que você viu não foi um caminhão comum." "Como assim?" "Tem anos que um caminhoneiro morreu naquele trecho. O caminhão dele pegou fogo depois de capotar. Dizem que ele ainda fica por lá, esperando companhia." Senti um arrepio percorrer minhas costas. "E a figura que eu vi?" perguntei. O frentista olhou para o chão. "Esse é ele." "Uás, se você tá aqui, então você teve sorte. Outros não tiveram." Fiquei em silêncio, mas dentro de mim eu sabia. Na próxima vez que passar pelo quilômetros 237, vou manter meus olhos na estrada. Porque algumas presenças, por mais distantes que pareçam, nunca realmente vão embora. O passageiro da madrugada. Meu nome é Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Tonhão. Tenho 56 anos e quase 35 de estrada. Sou caminhoneiro desde os 21, e nesse tempo, vivi muita coisa nesse Brasil de ponta a ponta. É uma vida solitária, mas eu gosto. O asfalto é minha segunda casa, e o motor roncando debaixo do capô é a música que eu mais escuto. Mas não foi sempre assim. Teve uma época que eu quase larguei tudo. Depois do que aconteceu naquela viagem, fiquei um bom tempo sem encostar em um volante. Era começo de dezembro, véspera de Natal, e eu tinha que fazer uma entrega de São Paulo até Belém. Uma carga pesada, ferro e materiais de construção. A empresa queria o serviço feito rápido, e eu aceitei. A grana era boa e o 13º tinha evaporado. Saí de São Paulo numa segunda-feira à tarde. O trânsito estava aquele inferno de sempre, mas depois de umas 2 horas eu já estava na Fernão Dias, com o caminhão embalado e o rádio tocando. Peguei um café num posto em Pouso Alegre e continuei. O plano era dirigir até umas 2 da manhã e depois encostar em algum posto para dormir um pouco. A estrada estava tranquila, a maioria dos caminhoneiros já devia ter parado. Era eu e o breu da noite. Só as estrelas e os faróis do caminhão cortando o escuro. Foi depois de passar por Governador Valadares que tudo começou a ficar estranho. Eu já estava cansado, o café já não fazia efeito e o sono começava a pesar. Faltava pouco para eu parar, só mais uns 20 minutos. A estrada seguia reta, sem nenhum carro ou caminhão no retrovisor. Até que vi alguém na beira da pista. Era um homem. Devia ter uns 40 anos, roupa escura, e acenava com a mão. Reduzi o caminhão e parei um pouco à frente. Quando olhei pelo retrovisor, nada. A estrada estava vazia. Devo ter visto coisa, pensei. Acontece com a gente depois de tanto tempo sem dormir direito. Engatei a primeira, mas não consegui sair. Senti um peso na cabine. Não no caminhão, na cabine. Era como se alguém tivesse sentado no banco do passageiro. Olhei para o lado e o banco afundava levemente, como se tivesse uma pessoa ali. O coração acelerou. "Tem alguém aí?" perguntei, quase sussurrando. Ninguém respondeu. Engatei a marcha e fui embora. O rádio começou a chiar, mesmo sem sinal de rádio nenhum. A estrada ficou mais escura. Parecia que os faróis não alcançavam direito. Dirigi por quase 1 hora assim, sentindo aquele peso do lado, sem coragem de olhar diretamente. A respiração ficou pesada, e vez ou outra eu sentia um cheiro estranho, como de terra molhada. Cheguei num posto de gasolina. Parei o caminhão, desci e corri para a lanchonete como se algo estivesse me seguindo. "Boa noite, patrão", disse o frentista. "Vai descansar um pouco?" "Vou sim." A voz saiu tremida. Entrei na lanchonete e pedi um café. Minhas mãos tremiam tanto que o copo quase caiu. Foi quando um homem, sentado numa mesa próxima, começou a me encarar.
Ele tinha uns 70 anos, chapéu de palha e uma camisa surrada. Estrada pesada essa noite, né? Ele disse, mexendo no café. Assenti. O senhor viu alguém na pista? O homem olhou sério. Vi, sim. E vi você parando também. Senti um arrepio na espinha. Eu achei que era cansaço. Pode até ser. Mas essa estrada, tem coisa nela que nem todo mundo vê. Pedi outro café. Fiquei ali por mais meia hora. Quando voltei pro caminhão, o banco do passageiro estava do jeito que eu deixei. Mas o chão estava sujo de lama. Segui viagem no outro dia de manhã, sem olhar para o banco do lado durante o resto do trajeto, evitando o desconhecido. Daquele dia em diante, passei a evitar aquela rota. Quando preciso passar por lá, faço questão de só dirigir durante o dia. Dizem que tem lugares na estrada onde as almas perdidas ficam presas. Se você parar para dar carona, elas entram. Alguns caminhoneiros chamam de passageiros da madrugada. Eu só sei que não quero encontrar outro desses na minha cabine. O tempo passou, mas eu nunca esqueci daquela viagem. Às vezes, quando estou dirigindo de noite, sinto aquele mesmo peso. A estrada tem dessas coisas. Talvez a gente nunca entenda, mas aprende a respeitar. O peso na cabine. Meu nome é Luiz Otávio, 48 anos, e sou caminhoneiro há quase 30. De tanto rodar nesse país, posso dizer que já vi de tudo. Desde estradas que pareciam labirintos sem fim até situações que beiram o inexplicável. A estrada é minha segunda casa, mas também é um lugar que nos ensina a ter respeito. Essa história aconteceu há alguns anos, no fim de novembro, quando peguei uma carga de equipamentos agrícolas para entregar no interior do Maranhão. Era uma viagem longa, saindo de São Paulo. Eu já tinha feito essa rota algumas vezes, mas naquela noite tudo parecia diferente. Saí da capital por volta das 3 da tarde. O sol estava forte e o trânsito pesado. A carga estava bem presa e o caminhão, um Scania que eu tinha comprado fazia pouco tempo, estava rodando liso. A meta era dirigir até perto de Belo Horizonte e depois descansar num posto que eu conhecia bem. Tudo correu tranquilo até o anoitecer. O céu começou a fechar e uma chuva fina começou a cair. Liguei o farol alto e segui viagem. Depois que passei de João Molevade, a estrada ficou deserta. Só eu, o asfalto molhado e a escuridão. Lá pelas 2 da manhã, o sono começou a pesar. Decidi parar no próximo posto, mas durante o trajeto vi uma coisa que me deixou arrepiado. Na beira da estrada, debaixo de uma árvore torta, tinha um homem parado. Ele vestia um terno preto, completamente encharcado, e olhava fixamente para a pista. Eu não costumo dar carona, principalmente de madrugada, mas alguma coisa naquele sujeito me fez pisar no freio. Encostei o caminhão e esperei. Pelo retrovisor, vi que ele começou a caminhar lentamente em direção à cabine. Foi aí que percebi algo estranho. Ele não tinha sombra. A luz dos faróis iluminava o chão, mas não projetava nenhuma sombra do homem. O instinto gritou para eu sair dali, mas meu corpo parecia congelado. A porta do passageiro fez um leve estalo, e o banco do lado afundou, como se alguém tivesse sentado ali. Engatei a marcha e acelerei. Durante um tempo, dirigi sem olhar para o lado. Noite difícil, né? A voz grave quebrou o silêncio. Eu quase perdi o controle do caminhão. É, um pouco, respondi, sem coragem de olhar. A voz continuou. Essas estradas escondem coisas que muita gente prefere não ver. Assenti, sem dizer mais nada. Por uns 20 minutos, o homem ficou ali, sem se mover. Eu podia sentir a presença dele, mesmo sem olhar diretamente. Foi quando o rádio ligou sozinho e começou a tocar uma música antiga, dessas de velório. Tentei desligar, mas o botão não respondia. O senhor vai até onde? Perguntei, tentando disfarçar o nervosismo. Ele não respondeu. Quando finalmente tomei coragem de olhar, o banco estava vazio. Mas o cheiro de terra molhada ficou no ar. Parei num posto assim que pude. Desci do caminhão. Para meu espanto, havia pegadas de lama na cabine.
Pegadas que começavam no banco do passageiro e terminavam no nada. O retorno. Depois dessa noite, segui viagem durante o dia. Quando cheguei em Belém, decidi perguntar para outros caminhoneiros se alguém já tinha visto algo parecido naquela estrada. Um velho conhecido, chamado Zé do Caminhão, olhou para mim com uma expressão séria. Luiz, esse homem que você viu, ele aparece de tempos em tempos. Dizem que é o espírito de um sujeito que morreu atropelado naquela curva. Nunca encontraram o corpo dele. Só a mala, cheia de lama. Senti um arrepio correr pela espinha. Voltei para São Paulo pela mesma rota, mas durante o dia. Mesmo assim, em alguns trechos, senti aquele mesmo peso na cabine. Desde então, quando viajo à noite, evito olhar para a beira da estrada. Quem sabe o que mais está esperando para uma carona? A encomenda da madrugada. Meu nome é Carlos Eduardo, mas o pessoal da estrada me chama de Cadu. Tenho 42 anos e desde os 18 trabalho como caminhoneiro. Meu pai também era do ramo, então cresci ouvindo as histórias dele sobre estradas desertas, visagens e outras coisas que muitos chamam de superstição. Eu não sou de duvidar de nada. Na estrada, a gente aprende rápido que existem coisas que não têm explicação e é melhor deixar assim. Essa história aconteceu há uns 6 anos, numa viagem que eu fiz de Curitiba até Manaus. Peguei uma carga de peças industriais. O trajeto era longo, mas pagava bem. Saí de Curitiba numa segunda-feira de manhã e, no terceiro dia, já estava cortando as estradas do Tocantins. Sempre gostei de viajar durante o dia, mas dessa vez eu tinha um prazo apertado. A empresa precisava da entrega em no máximo uma semana. Então, resolvi dirigir à noite para adiantar o serviço. A estrada estava deserta e o céu escuro parecia uma manta pesada cobrindo o horizonte. O farol do caminhão iluminava o asfalto molhado, refletindo pequenas poças d'água que pareciam olhos brilhando na escuridão. Por volta das 2 da manhã, já passando por uma área de mata fechada, vi um pequeno vilarejo no GPS. Decidi parar ali para esticar as pernas e tomar um café. Encostei num posto simples, que parecia abandonado. A luz piscava, e a única coisa que quebrava o silêncio era o barulho do motor do caminhão. Desci, fui até a loja de conveniência, mas estava fechada. Do outro lado da pista, havia uma pequena lanchonete com uma placa escrita à mão, aberto 24 horas. Atravessei a rua. A lanchonete era modesta, com 4 mesas de plástico e um balcão de madeira. Atrás dele, um homem alto e magro me olhou com um sorriso meio forçado. "Boa noite, amigo. O que vai ser?" perguntou ele, secando um copo com um pano encardido. "Um café e um pão de queijo, por favor." Ele assentiu e começou a preparar. Enquanto esperava, olhei ao redor. As paredes eram cobertas por fotos antigas de caminhoneiros com seus veículos, e algumas tinham dedicatórias. "Muita gente passa por aqui?" perguntei, tentando puxar assunto. "Mais ou menos. Só os que conhecem o caminho." O jeito que ele disse aquilo me deixou intrigado, mas deixei pra lá. Depois de comer, paguei e voltei para o caminhão. Estava pronto para seguir viagem quando o homem apareceu do nada ao lado da janela do motorista. Quase pulei do susto. "O senhor está indo sentido norte, né?" Assenti. "Pode me fazer um favor?" Ele perguntou. "Tenho uma encomenda para entregar em um posto uns 40 quilômetros daqui. É só deixar lá, o pessoal vai saber." Achei estranho, mas aceitei. Ele colocou uma caixa de papelão amassada no banco do passageiro e me agradeceu. O pesadelo começa. A estrada ficou ainda mais deserta. Nem mesmo os postes de luz apareciam com frequência. Dirigia em silêncio, mas a cada quilômetro sentia um peso diferente no caminhão. Como se tivesse algo a mais. Foi então que percebi uma coisa estranha. Pelo retrovisor, eu podia jurar que via a silhueta de alguém no banco de trás. Mas quando olhava diretamente, não tinha nada. Continuei. Passados 20 quilômetros, o motor começou a falhar. Olhei para o painel e a luz de injeção piscava. Era estranho, porque o caminhão estava revisado.
Encostei no acostamento e desci para dar uma olhada. Quando voltei para a cabine, a caixa que o homem me deu estava no chão. Parecia que alguém a tinha chutado. Respirei fundo, liguei o caminhão e segui viagem. Pouco tempo depois, vi uma figura na beira da estrada. Era uma mulher, de vestido branco, com os pés descalços. Ela não fez sinal de carona, só ficou ali, parada. Passei por ela devagar, e no instante em que olhei pelo retrovisor, ela tinha desaparecido. A tensão começou a crescer. Mais à frente, finalmente avistei o posto. Encostei o caminhão e desci, segurando a caixa. Fui até a pequena loja de conveniência, mas estava vazia. Coloquei a caixa no balcão e deixei um bilhete, entrega do caminho, a pedido do homem da lanchonete. Voltei para o caminhão e me preparei para sair. Mas, antes de girar a chave, olhei para a caixa pelo retrovisor. Ela estava lá, novamente no banco do passageiro. Dessa vez, não pensei duas vezes. Peguei a caixa e abri. Dentro dela, havia apenas uma foto. Uma foto minha, tirada naquela mesma noite, na lanchonete. A partir desse dia, jurei nunca mais carregar encomendas que não fossem parte do serviço. Algumas entregas pertencem a outro tipo de estrada. A passageira da estrada 319. Meu nome é João Batista, mas na estrada todo mundo me chama de JB. Tenho 49 anos e quase 30 deles foram vividos em cima de um caminhão. Já vi de tudo nessa vida: acidentes, assaltos, até gente desaparecendo sem deixar rastro. Mas uma noite em particular, essa nunca saiu da minha cabeça. Era uma rota comum, de Porto Velho até Manaus, atravessando a BR-319. Para quem não conhece, essa estrada é um pesadelo. Lama, buracos, mata fechada e trechos tão isolados que você passa horas sem ver um carro sequer. Mas o frete era bom, e como dizem, dinheiro não aceita desaforo. Saí de Porto Velho por volta das 6 da tarde, carregando peças de maquinário agrícola. O plano era dirigir até às 10 da noite, parar em um ponto seguro e seguir viagem de manhã. Mas, na 319, seguro é uma palavra relativa. Por volta das 9, vi as primeiras placas indicando um posto de gasolina a 30 quilômetros. O tanque estava na metade, mas eu precisava esticar as pernas. Quando cheguei, o lugar parecia abandonado. As luzes do posto piscavam, e a loja de conveniência estava fechada. Só havia uma pequena área coberta para caminhões e um banheiro que mais parecia um casebre. Desci, fui até o banheiro. Na volta, encontrei um senhor encostado no meu caminhão. Boa noite, chefe, cumprimentei. Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos e cansados. Boa noite. Não é seguro ficar parado muito tempo por aqui. Sei disso. Só estou dando uma pausa rápida. Ele assentiu, mas ficou me encarando por alguns segundos a mais do que o normal. Se seguir em frente, vai passar pelo quilômetro 237. Cuidado com aquela área. Agradeci, mas achei estranho. Continuei a viagem, mas, claro, fiquei com aquilo na cabeça. A aparição. A estrada seguiu deserta. Os galhos das árvores formavam túneis naturais, e o único som que me acompanhava era o ronco do motor. Por volta das 11, começou uma leve garoa. Foi então que a vi. Ela estava na beira da estrada. Uma mulher, de uns 30 anos, usando um vestido azul claro. O cabelo comprido e molhado caía sobre o rosto, e ela carregava uma pequena bolsa. Reduzi a velocidade. Ela nem olhou para mim. Passei devagar, e pelo retrovisor vi que ela continuava parada, imóvel. Cerca de 500 metros adiante, olhei de novo pelo retrovisor. E ela estava lá, na mesma posição. Pisei no acelerador, mas não adiantou. Alguns minutos depois, em uma curva fechada, lá estava ela de novo. Dessa vez, bem no meio da pista. Fui obrigado a frear bruscamente. A mulher ficou parada, como se esperasse alguma coisa. Abri o vidro. Moça, tá tudo bem? Ela levantou o rosto devagar. O olhar dela era vazio. O senhor me dá uma carona. Naquele momento, algo dentro de mim dizia para seguir em frente.
Mas, ao mesmo tempo, deixar uma pessoa ali na chuva, naquela estrada, parecia crueldade demais. Assenti e destravei a porta. Ela entrou sem dizer nada e sentou no banco do passageiro, abraçando a bolsa. O silêncio da estrada. Dirigimos em silêncio por uns 15 minutos. Eu tentava puxar assunto, mas ela só respondia com sim ou não. O clima estava pesado, quase sufocante. Foi então que reparei uma coisa. Pelo canto do olho, vi que os pés dela estavam sujos de lama, mas o assoalho do caminhão estava seco. Fingi que não vi. Mais adiante, ela finalmente falou: "O senhor está indo para Manaus?" "Sim. E você, quer descer em algum ponto? Pode me deixar no próximo posto." Fiquei aliviado. O problema é que, pelo que eu lembrava, o próximo posto ficava a quase 70 quilômetros dali. O tempo passou devagar. Ela não mexia um músculo. Apenas olhava fixamente para a estrada. A tensão crescia. Até que, sem aviso, ela disse: "O senhor já passou pelo quilômetro 237. Meu coração gelou. "Não, mas deve estar perto." Ela ficou em silêncio novamente. Quando finalmente chegamos ao tal quilômetro 237, vi o que parecia ser uma cruz na beira da estrada, daquelas que marcam o local de acidentes. Foi então que olhei para o banco do passageiro. A mulher não estava mais lá. Parei o caminhão no acostamento, desci e olhei para dentro da cabine. O banco estava vazio, mas o cinto de segurança ainda estava preso, como se alguém tivesse acabado de sair. Voltei para o caminhão e segui viagem o mais rápido que pude. Quando cheguei ao próximo posto, encontrei um grupo de caminhoneiros jogando conversa fora. Me juntei a eles e contei o que aconteceu. Um dos mais velhos me olhou sério e disse: "Cara, você deu carona para Maria da Estrada." "Maria?" "Dizem que há anos uma mulher sofreu um acidente no quilômetro 237. Desde então, motoristas relatam ter visto ela pedindo carona e desaparecendo antes do próximo posto." Fiquei calado. Desde aquela noite, sempre que passo pela 319, mantenho os olhos na estrada e nunca mais parei para caronas. A carga perdida na estrada do silêncio. Meu nome é Roberto Mendes, mas todo mundo me chama de Beto. Tenho 52 anos e sou caminhoneiro desde os 21. Cresci vendo meu pai dirigir pelas estradas do interior de Goiás. Quando fiz 18, já sabia que a estrada seria meu destino. Tem gente que nasce para escritório, outros para ser comerciante. Eu nasci para viver com o pé na estrada e o olho no retrovisor. Nos últimos anos, comecei a pegar rotas mais longas, fretes que ninguém queria por causa dos perigos, mas que pagavam bem. Assaltos, estradas mal conservadas e longos trechos sem sinal de telefone. O pessoal mais novo não gosta dessas viagens, mas eu sempre digo: o caminhão é minha casa, e a estrada, meu quintal. Naquela semana, eu tinha uma entrega de Cuiabá até Santarém, no Pará. A carga era simples, alimentos e peças de maquinário. A rota era conhecida, mas tinha um trecho de 150 quilômetros de estrada de terra, isolada, sem postos ou sinal. Esse pedaço da estrada, os caminhoneiros chamam de a Estrada do Silêncio. Nunca gostei muito de passar por ali. Durante o dia, era só mato e buraco. À noite, o nome fazia jus. Silêncio absoluto, nem grilo cantava. Saí de Cuiabá às 5 horas da manhã e planejava cruzar esse trecho antes de escurecer. Mas um problema no eixo do caminhão me atrasou em uma cidadezinha no meio do caminho. "Vai levar umas 3 horas, Beto", disse o mecânico, limpando a graxa das mãos. Olhei para o sol, já se pondo. Eu sabia que ia acabar pegando aquele trecho no escuro. O início do silêncio. Às 20h30, eu estava na entrada da Estrada do Silêncio. A escuridão ali era diferente. O farol do caminhão iluminava apenas alguns metros à frente, e a mata parecia mais fechada. Respirei fundo, joguei uma fita de pagode antigo no rádio e segui viagem. Os primeiros quilômetros foram normais. Apenas buracos, lama e trepidação. Mas, depois de uns 40 minutos, o rádio começou a chiar. Mexi no dial,
mas só pegava estática. Desliguei e continuei. Foi aí que, pelo retrovisor, vi as luzes de um carro atrás de mim. Isso me surpreendeu. Eu não tinha cruzado com ninguém durante horas. O carro se aproximou, mas mantinha uma certa distância. Parecia ser um Opala antigo, com os faróis um pouco amarelados. Continuei dirigindo, mas não gostei daquilo. Às vezes, assaltantes usavam carros antigos para não chamar atenção. Pisei um pouco mais fundo, mas o carro manteve o ritmo. Depois de uns 15 minutos, o Opala começou a piscar os faróis, como se estivesse pedindo para eu parar. Não parei. Continuei dirigindo, mas o carro não desistia. Acelerei um pouco mais. Foi quando olhei pelo retrovisor, o carro tinha sumido. Pisei no freio, tentando ver se ele tinha saído da estrada, mas não havia nenhuma bifurcação, nada. O Opala simplesmente desapareceu. A carga perdida. Segui viagem, tentando esquecer aquilo. Mas, 10 quilômetros depois, vi algo na beira da estrada que me fez gelar. Uma caixa de madeira, do mesmo tipo que eu carregava na carroceria. Não é possível, pensei. Parei o caminhão e desci com uma lanterna. Fui até a caixa e conferi. Ela estava intacta, mas com o número de série correspondente à minha carga. Como diabos isso veio parar aqui? Fui até a carroceria e o cadeado ainda estava lá, intacto. Abri e contei as caixas. Todas estavam lá. Fiquei confuso. Tranquei tudo de novo. Coloquei a caixa de volta na carroceria e segui viagem. A figura na estrada. Cerca de meia hora depois, vi uma figura na estrada. Era um homem, de terno, segurando uma maleta. Ele caminhava no meio da pista, sem se importar com a luz alta do caminhão. Buzinei, mas ele não reagiu. Quando estava prestes a passar por ele simplesmente desapareceu. Aquilo me fez suar frio. Não parei. Segui dirigindo até ver as luzes de um posto abandonado. Estacionei ali por algumas horas, tentando entender o que tinha acontecido. O encontro final. No dia seguinte, quando cheguei a Santarém, contei a história para um caminhoneiro mais velho, o seu Amaro. Ele me olhou sério. Beto, você encontrou a carga fantasma. Carga fantasma. Dizem que, há muitos anos, um caminhão desapareceu na Estrada do Silêncio. O motorista nunca foi encontrado, mas, de vez em quando, algumas cargas somem e reaparecem quilômetros à frente. É como se a estrada quisesse devolver o que foi perdido, mas ninguém sabe o motivo. Desde então, evito passar por aquele trecho à noite. Mas, toda vez que olho pelo retrovisor naquela estrada, fico esperando ver as luzes amareladas daquele Opala, ou outra carga que nunca deveria ter caído.